que sejas meu universo. Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá para mais um podcast, né? Essa entrevista abençoada que a gente temos um compromisso com vocês toda sexta-feira às 20 horas. Sobe lá no canal as nossas entrevistas com homens de Deus, mulheres de Deus que têm lutado em prol do Evangelho. Estamos aqui do estúdio Aline Félix, amém? Com o nosso podcast, né? 1 Samuel 7,12 Cast. Até aqui nos ajudou o Senhor. O propósito é trazer esclarecimento para a Igreja de Cristo. Tem vários podcasts aí, cada um mais abençoado que o outro, mas o nosso propósito é somar com a Igreja do Senhor. Desde já, fica o agradecimento com a produção, irmão Rafael nas filmagens, irmã Aline auxiliando ele ali na produção também, totalmente com áudio. E hoje eu vou entrevistar falar igual eu falei com o pastor Rogério, né? Não é nem um irmão, não, né? Só fazer a transfusão de sangue, amém? Mas o resto, nós praticamente é o mesmo espírito como era de Jonas com Davi. Jonathan com Davi, amém? Só para, antes de iniciar a entrevista, para que a gente não perca aqui os nossos comunicados, aqui também nós vamos deixar aqui, ó, aqui no sininho aqui, ó, nós vamos deixar aqui na descrição o Instagram da nossa principal patrocinadora, que é Aline Modas e Acessórios OFC. É uma loja de roupa feminina. Eu posso até dizer que as roupas são bem diferenciadas, nada igual que você vê no mercado. A irmã Aline, com todo amparo, ela vai te fazer assessoria com você, ver qual roupa que é adequada para você, para o seu evento, para qualquer demanda que você necessitar nessa situação. E essa loja, ela não é uma loja simplesmente para um nicho que vai tratar você de qualquer forma. É uma loja familiar, ela vai até a sua casa, você vem até o estúdio dela, da melhor forma que for confortável para você, amém? Então, segue lá no nome de Jesus Cristo, amém? Não esqueça também de se inscrever no canal. Nós estamos com 81 inscritos, a nossa meta é chegar até 100 inscritos no nome de Jesus Cristo, e eu creio que nós vamos chegar até lá, para que o YouTube veja que o conteúdo tem sido relevante e alcance mais pessoas. Desde já, agradeço a todos vocês que são inscritos, que têm, nós temos alcançado nos shorts, nos cortes, uma visualização bem considerável, além da expectativa, e tem pessoas que estão sendo edificadas, pessoas que já entraram em contato com a gente e pediram um tema. Deixa seu tema lá também no comentário. Talvez você quer ouvir uma coisa, ou quer transmitir para o seu pastor, ou talvez você quer também tirar uma dúvida. Não vai para casa, como dizem os antigos, né? Guardando nada. No seu celular mesmo você já anota lá, que a gente com todo carinho vai estar te respondendo. Então não deixa de, como vai estar aqui, tá? Fazer o sininho, dá o sininho lá, fala, o joinha tá lá, fala, ó, o joinha é de Deus, hein? É um joinha gospel. Dá um joinha lá, que tudo vai ser para a glória do Senhor, amém? Irmãos, todos que me conhecem na particularidade, eu sou um cara que eu sou apaixonado pelas obras sociais. Não só é um chamado de Deus para minha vida, mas também é algo que foi uma vocação mesmo que Deus nos deu com esse tema, né, de ajudar pessoas mesmo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não ajudamos da forma que a gente bem queria, mas tentamos fazer o que é cabível. E hoje eu estou aqui com o meu amigo, né, pastor Leonardo Almeida, que ele vai estar trazendo algum exemplo de vida, vai estar respondendo algumas perguntas. Ele é presidente da Casa de Recuperação. Vai ficar aqui, tá bom, irmãos? O Instagram, e também vai ficar aqui o QR Code. Se você sentir de Deus e ter uma veia missionária aí, ampara lá os irmãos fazendo um Pix. Vai ficar aqui também um Pix da comunidade. Você visita o Instagram lá, é um trabalho super sério. Eu sou uma pessoa que assisto às casas de recuperações. Eu tenho muita solicitação de ir para a casa de recuperações, mas nem todos os trabalhos é da forma que eu vejo que é uma maneira que vai contribuir não só para a sociedade, mas para a restauração, para a salvação de casamento, salvações de vida, salvações de pessoas que estão perdidas, para cumprir Lucas 19, pois o Filho do Homem vai recuperar aquilo que está perdido.
Então vai ficar aqui o Instagram, tá? Que é @serterapêuticajesus fonte de vida. Amém? Você vai saber um pouquinho da história dessa comunidade, aonde que é uma comunidade cristã, que o intuito não é só tirar a droga, o álcool, o vício da pessoa, mas a pessoa sair dali com João capítulo 8, verso 36 ou 37, não me falha a memória, que fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém? Eu queria deixar as considerações para o pastor Leonardo se apresentar, amém? No nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje nós temos um tema, depois estarei lendo um texto bíblico, um tema pertinente, das trevas para a luz. Amém? Fica aqui a apresentação com o pastor Leonardo, no nome de Jesus. Amém? Olá, muito boa noite a todos, paz seja com todos, amém? Como o pastor bem disse, eu sou o pastor Leonardo Almeida, estou à frente do ministério, Jesus Fonte de Vida, que é uma comunidade terapêutica totalmente filantrópica, voltada a cumprir o social, cumprindo o ID do Senhor, alcançando o perdido, cuidando daqueles que por muitos ou de muitos são desprezados e são até mesmo descartados, Estamos à frente desse trabalho há pouco mais de 2 anos. Nossa instituição fica ali em Areias, Ribeirão das Neves, no Justinópolis, e nós estamos lá de portas abertas para cuidar de você e daquele que precisar de uma ajuda, de um apoio. Bem, falando um pouquinho mais, a gente acaba falando mais do que a gente faz do que da gente mesmo, Porque a gente fica em segundo plano quando a gente está fazendo a obra e acaba preocupando mais com aquilo que realmente importa, que é assistir as pessoas que precisam. Então, eu sou o pastor Leonardo, como eu disse, sou casado hoje, tenho uma esposa, Fidelis, minha companheira, minha auxiliadora, que está comigo todos os dias lá na comunidade. Nós praticamente moramos lá. Nós estamos à frente desse ministério cuidando de pessoas. Eu tenho 2 filhos, ela tem 3. Eu costumo dizer, pastor, que a gente está com a aljava cheia, Porque no tempo de Davi, a aljava cabia 5 flechas, As flechas que a gente tem para enviar. Nós temos 5 filhos, ela 3 e eu 2, e nós estamos aí, felizes e muito gratos também por poder estar participando desse momento tão precioso e poder contribuir para a vida de alguém. Vamos lá. Amém. Amém? A nossa irmã pastora Fidelis vai estar aqui um dia, em outubro, nós vamos fazer entrevistas só com mulheres, representa aí, o Outubro Rosa, e a gente vamos atendendo vocês aí, algumas expectativas, algumas demandas que foram solicitadas. Amém, meu pastor? Amém. Manda um abraço para a pastora Fidelis, por nós, que sempre recebe lá na comunidade 15 dias, com todo carinho, junto com a equipe lá, no nome do Senhor Jesus. Pastor Jonathan, ele teve uma demanda essa semana de trabalho, e por esse motivo que ele não está aqui hoje, mas manda um abraço pelo pastor Jonathan também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço para minha esposa, amém? Deus abençoe, minha filha. Mas vamos lá, pastor, para que a gente venha iniciar esse assunto, evoluir esse assunto no campo das ideias, que é das trevas para a luz. Sabemos que a nossa demanda hoje em dia de pessoas viciadas por qualquer assunto, seja ele familiar, sentimental ou até mesmo financeiro, tem crescido muito. As ruas estão ficando cada vez mais cheias de dependentes químicos e, incrível que pareça, muitos dependentes químicos procuram a gente querendo mudança, mas fala que não tem força para mudar. E aqui o presidente da casa, a gente vamos evoluir esse assunto, ele é uma pessoa que estava nas drogas, e das drogas ele decidiu, com as forças que ele tinha, que era a fraqueza dele, porque a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, de tomar uma atitude, de dar o primeiro passo, para que Jesus produzisse sobre ele uma nova caminhada. E das trevas, hoje ele consegue, pelas forças de Cristo, socializar várias pessoas que estavam perdidas, estavam aí abandonadas, estavam aí como um copo descartável mesmo, não tinha mais utilidade, fica na rua, e ele vai lá, ele faz aquele, eu costumo dizer, pastor, para mim ler o texto bíblico, que eu ouvi isso um dia e eu acredito que isso ampara muito a vida do Senhor. Um dia um cara virou para mim e falou comigo assim, eu estava nas ruas, nós também assistimos um projeto chamado Pro Resgate, eu estava nas ruas e
passou uma comitiva de evangelistas e eles viraram e falaram comigo assim, Deus abençoa para você estar trazendo alimento pessoal aqui, a nossa congregação não apoia, e nós, hoje em dia os pastores falam que é difícil ser pregador de lixo. Aí eu falei assim, então se é para viver o evangelho, é o que eu me considero que eu sou um pregador de lixo, amém? Então quando a gente fala pregador de lixo, sabe o que é, irmãos? Porque as pessoas que a gente vai atrás delas, o lixo talvez tem mais valor do que ela, porque o lixo provavelmente tem alguém que recicla e aquela pessoa continua ali no mesmo lugar. Amém? Para dar um ensejo da primeira pergunta do nosso tema hoje, das trevas para a luz, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no verso 5 está escrito: a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a compreenderam. Amém, meu pastor? Amém. Isso é o Evangelho de João, que é um evangelho que basicamente é escrito mais voltado para os cristãos mesmo, né? Mas eu queria, assim, com um curto tempo que a gente tem horário cá, o pastor Leonardo vai voltar aqui mais vezes no nome do Senhor Jesus Cristo, um pequeno testemunho, como o Senhor estava, tipo ponto início, meio e fim, como o Senhor estava, o que no momento talvez te levou às drogas, que é uma coisa muito sutil para nossas vidas, e quando foi a virada de chave na sua vida, que você foi parar numa casa terapêutica, que aí eu vou participar de um testemunho que eu tive com o Senhor e hoje cumpriu, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que o Senhor falasse para os ouvintes quem era o Leonardo antes, como foi o Leonardo nas drogas e quem é o Leonardo hoje, já que o Senhor falou que cuida ali como presidente da casa Fonte de Vida. Amém? Amém. Fique à vontade em nome de Jesus. Amém. Então, amados, em 2010, eu tive um problema no casamento e gerou em mim, provocou em mim uma depressão. E o problema é que eu não sabia que eu estava em depressão. E o escape foi sair com alguns amigos, e absurdo, amigos de dentro da igreja. Eu fui para um local e chegando ali, eu fui conduzido e fui orientado a tomar uma bebida. Era só uma bebidinha. Mas o senhor já era da igreja? Eu já era da igreja. Essa parte eu não conhecia. Porque o que acontece? Quando aconteceu o divórcio, eu disse que sofri, porque o divórcio a gente não acontece naturalmente na vida de ninguém, né? Eu sofri, foi muito doloroso, muito traumático. Eu tinha uma filha, a minha filha até então tinha 10 anos de idade, meu filho tinha 6 anos. Nossa. E o afastamento deles provocou em mim uma grande dor. Todas as vezes que eu pegava eles para poder passar o final de semana, que eu ia entregá-los novamente, eu sentia aquela angústia e aquela coisa toda. E com esse vazio, eu comecei a ficar depressivo. Até que, já sendo cristão, que eu converti em 2005, Nossa, eu era da igreja, uma igreja bem conhecida aí. Eu conheci em 2005, converti em 2005 e fiz um seminário, fiz missões, viajei por diversos estados aí, pregando a palavra, né, como missionário, e fiz um trabalho evangelístico, mas ainda assim, depois disso tudo, eu não cuidei bem da minha própria casa. Que eu acho e acredito que é um dos maiores erros, que a gente às vezes se empenha demais em fazer as coisas, até mesmo a obra, sem ter a direção de Deus por imaturidade, e isso me custou o casamento. A minha esposa sentiu a carência ou a falta, a esposa de então, e decidiu fazer uma substituição, né? Então foi muito traumático. A partir daí eu fui morar na casa de um pastor amigo, pastor Adilson Santos, né, da igreja, até da igreja do Evangelho Quadrangular, lá do bairro Milanês, um homem de Deus, um servo do Senhor Altíssimo. Ele me acolheu muito, foi um suporte, foi bênção na minha vida, e fiquei na casa dele durante 10 meses. Ao término de 10 meses, eu saí, como eu comecei a dizer antes, e aí eu fui numa festinha e fui beber uma bebidinha que eu achava que não fosse nociva, e acabei me dando mal, porque eu já tinha uma predisposição ao alcoolismo. Então, como eu já estava estagnado, porque quando eu soube que eu ia ser pai, em 99, quando eu soube que eu ia ser pai da minha primeira filha, Ana Luísa, eu parei de beber.
sem medicamento, sem conversão, porque eu não era cristão naquela época. Foi uma decisão, né? Foi uma decisão assim que eu falei, vou fazer algo para poder eu cuidar, porque eu já sabia que aos 19 anos de idade eu era um alcoólatra, um dependente, que com alcoolismo e família não ia conciliar. Então eu mudei, né, aconteceu isso tudo, e eu acabei me deixando, me permitindo parar de usar o uso do álcool, e depois reativou esse gatilho. Aí eu fiquei deprimido, entrei nas drogas, aí foi só aumentando um abismo sobre o outro, comecei a usar, beber diversas bebidas, o álcool de todas as formas. É como o álcool fosse te conduzindo a puxar mais alto. Cada dia. Então um abismo puxando o outro, né? Você foi começando, como se diz, ouvinte, eu falo isso na igreja sempre, que o apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte. A epístola de João vai falar que tem pecados que produzem a morte e tem pecados que produzem a condenação. Então eu sempre falo, meu pastor, que a gente não pode negociar com aquilo que tem poder de nos matar. É verdade. Entendeu? E muito dependente de quem fala isso. Eu comecei tomando uma cerveja, eu comecei tomando isso, daqui a pouco foi saciando. Pode continuar. Porque, segundo até uma literatura, né, do pessoal que trabalha com dependência química, fala que é uma doença incurável, progressiva e de fins fatais. Então eu estava estagnado durante um período. Quando eu tomei uma outra bebida, reacendeu, né, aquela chama que eu já tinha predisposta à dependência. Então eu comecei a usar cocaína. Isso já em 2010, com 31 anos de idade. Eu já era um adulto, um homem formado, quando comecei a usar cocaína. Na primeira vez eu não gostei, mas na segunda vez eu me apaixonei por aquela maldita substância e fui até o fundo do poço. Eu passei por 2 internações. A primeira foi em 2014, numa comunidade terapêutica, que tem um dos mais renomados, né, terapeutas. Só uma pergunta, e nesse período o senhor já tinha empresa? Já trabalhava, já por conta própria. Olha que interessante. Logicamente foi uma fatalidade, a perda da família, que foi o gatilho, né, para o senhor ser levado para a indução ali do vício, entre aspas, mas o senhor estava com a empresa. E de uma empresa ele começou a sucatear a vida, né? Eu tinha uma marcenaria ali aqui próximo, né, no bairro aqui em Venda Nova, e era uma marcenaria bem grande, tinha muito trabalho, tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo, se não me engano 6 ou 7 funcionários, e eu gastava muito. Chegou ao ponto de 2014, que foi quando eu tive a minha primeira internação, eu gastava R$2.000 no final de semana. E eu pegava o dinheiro todo dos clientes e revertia as drogas, ao ponto de eu ter que entregar a marcenaria com a porta fechada. E foi quando eu tive minha primeira internação nessa comunidade que chama Terra da Sobriedade, que é do Dr. Ronaldo Viana e da Dona Ana. Então eu passei por esse processo, não fiz direito, fiquei ali 7 meses, achando que só o fato de estar dentro de uma comunidade terapêutica ia mudar a minha vida. E na verdade muitos pensam que só o fato de estar numa casa de recuperação, por receber um tratamento, engordar, desintoxicar, é suficiente para mudar de vida. Não. Eu passei durante 7 meses numa casa de recuperação, mas eu não conheci Cristo. E o que fez a diferença na minha vida foi quando Cristo entrou na minha vida. Eu passei 7 meses e fui convidado a sair, porque eu já estava, pelos olhos dos terapeutas e das pessoas que olhavam pela ciência, eu já estava pronto, mas eu não tinha encontrado aquele que pudesse de fato me libertar. Foi então que Cristo mudou a minha história na segunda internação. Aí já foi em 2021. Eu passei uma luta, fiquei 7 meses internado. Quando eu saí da casa de recuperação, eu fiquei 4 dias limpo e voltei a beber. Eu saí no dia 19 de dezembro, quando foi no dia 23 de dezembro, eu já voltei a beber. Então eu perdi 7 meses da minha vida e esse abismo foi puxando, foi cada vez ficando pior, e eu fui acumulando problemas e dívidas e um monte de coisa, até que em 2021, que foi quando eu conheci o Senhor. Glória a Deus. Dezembro de 2020, dia 28 de dezembro de 2020, eu tomei uma decisão. Encontrei um homem que mudou a minha vida, né? O Daniel Barbosa. Sou grato a Deus pela vida dele, da comunidade Rei Davi, que hoje é fonte de vida para a gente trabalha. Glória a Deus. Eu fui interno da comunidade hoje, de onde eu presido hoje.
mas para a glória do Senhor Jesus. Então eu encontrei com o Daniel numa situação inusitada, pastor. Estava no Natal e eu falei com ele que eu queria comprar uma droga. Ele foi e me falou, mas a minha vibe agora é outra. Eu estou com outra aí. Eu falei, mas que outra é essa? Ele falou, agora eu tenho uma comunidade terapêutica, eu trato quem usa droga. Eu falei, tem uma vaga para mim? Ele falou, tem. Eu falei, então eu vou para lá, o que eu preciso? Ele falou, é só ir. Aí eu fui na segunda-feira, no dia 25, era na quinta, se eu não me engano, na segunda-feira, dia 28, eu fui, e aí de fato eu tive o que eu não fiz na outra. Jesus entrou na história, eu permiti que ele entrasse, e aí, João 8,36. O Filho me libertou e verdadeiramente hoje eu sou livre para a honra e glória do Senhor Jesus. Lá dentro eu conheci minha esposa, a pastora Fidelis. Hoje sou pastor, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Há 2 anos consagrado. Pastor Ventura, do Ministério Talmidim, que me consagrou. Um homem de Deus, um ministério também muito lindo, que é reconhecido como o povo do lixão. Eles foram lá remover o lixão e hoje me colocou aqui nessa condição de ser um servo para cuidar de pessoas, né? Aquele que não valia nada, hoje nós temos uma casa com 31 acolhidos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Eu costumo dizer que a casa terapêutica Fonte de Vida é uma casa que ela devolve o cara não só sem a droga, porque como o pastor Leonardo, que é especialista da área, o vício é algo quase incurável, segundo a ciência, né, pastor? E o que muitas pessoas têm que entender, e eu falo com os meninos lá, é a mudança de mentalidade. E quando a gente interna a pessoa muitas das vezes já tive a oportunidade de internar, o pastor Leonardo sempre nos socorreu. A pessoa fala, é isso que eu quero, é isso que eu preciso e tal, mas vai ter os períodos, né? De abstinência, de loucura do cara mesmo, porque ele acha que tá bom, a mente dele vai enganando ele. E verdadeiramente, irmãos, se a gente não, em qualquer esfera da nossa vida, mas isso vai para o usuário de droga, que talvez se você está usando droga, ou você está pensando em voltar para as drogas, saiba que é só Jesus que pode nos libertar. Porque em Gálatas capítulo 5, verso 1, eu amo esse versículo, que fala assim, ó, Cristo te chamou para a liberdade, da libertação, para que você não fique debaixo de jugo algum. Então, a libertação é uma coisa constante. Você vai ter que acordar hoje crendo que você é liberto, acordar amanhã crendo que você é liberto e acordar depois da manhã sempre acreditando que você está liberto. Amém? Mas pode falar, pastor. E é um processo, né? Porque como está lá escrito também em 1 João capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. O maior erro das pessoas é pensar que uma doença é uma doença, a dependência química. Com certeza. Provocada pelo... A OMS vai dizer que é uma doença biopsicossocial, porque ela afeta todo o sistema biológico, o psicológico e o social. Por quê? O corpo vai definhando, perdendo todas as propriedades físicas e fisiológicas, a mente fica conturbada por causa da insobriedade, né? Ou da insanidade, e o social, porque todos os dependentes químicos acabam se tornando o lixo da sociedade. Eles perdem o direito de ir e vir. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que é biopsicossocial, correto? Mas nós cristãos entendemos que ela é espiritual, biopsicossocial, porque o maior agente, o adversário da nossa vida, que quer ver alguém cativo, é o inimigo da nossa alma. Então a gente precisa entender e lutar para poder fazer com que, de fato, a gente não volte a revolver na alma. Amém. Pastor, está muito edificante o podcast, está muito mesmo. Por mim, eu ficava 3 horas aqui em nome de Jesus, porque é um nicho que muitas vezes as igrejas não enxergam. Eu costumo ver que tem igreja que fala assim, eu vou resolver coisa que o governo tem que resolver. Ô irmão, então você vai ter que ler Atos, o livro de Atos, porque a igreja, ela inteiramente, ela nunca precisou do governo para fazer a obra de Deus. Pelo contrário, a igreja faz um favor para o governo. E não é todas, porque tem igreja que pensa muito nela. Mas só que se você entender que a palavra eclésia quer dizer saindo para fora, você vai entender que o ministério de Cristo, ele é válido no altar, mas ele é manifesto muito lá fora. Amém? Pastor, vai uma pergunta para o senhor aí, como a gente fala,
vai uma bomba aí no seu peito, você responder no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você falasse para os ouvintes que estão nos ouvindo, talvez mãe, pai, irmãos, que vai estar aqui, viu, gente, para a gente evoluir mais o assunto. Aqui o Instagram da Casa Terapêutica Fonte de Vida, vai estar aqui o QR Code, a gente vai sempre anunciar, seja um contribuinte, talvez eu não tenha valor, mas eu tenho um lugar que eles abençoam com cesta básica. Os irmãos, eles é inteiramente social mesmo, nessa critério, eles não têm amparo de governo, amém? Então vai ficar aqui, então acompanhe lá no nome de Jesus. Mas vai lá, pastor, uma pergunta para o senhor, no nome de São Jesus Cristo. O que te levou a envolver no mundo das drogas? Essa pergunta é mais a questão do despertamento, porque o senhor até explicou, resumidamente aqui. A Bíblia fala, aquele que está de pé, que veja, para que não caiam. E a queda, muitas vezes, ela está dentro de alguma inclinação que nós temos. Foi mais uma revolta, talvez alguém esteja ouvindo, foi essa depressão que é muito silenciosa. Logicamente que um dos gatilhos foi a perda do relacionamento, mas só que o que hoje, basicamente, o senhor vê que uma pessoa que talvez está ouvindo quer usar droga, quer esvaziar a sua vida, levou o senhor a envolver com o mundo das drogas? Pastor, eu penso muito, como eu disse anteriormente, que o término do relacionamento e o trauma contribuiu para que eu chegasse a esse gatilho, esse fim de ser um dependente químico, né? Um nome pesado, mas na verdade é a falta de intimidade com Deus, porque eu era convertido, tinha feito seminário, era um missionário ativo e atuante que sofreu um trauma, mas quando eu tive a oportunidade de falar não para o meu amigo, eu não disse não. Eu preferia ouvir um conselho de alguém do que ouvir a palavra de Deus. Porque eu pregava para as pessoas que eram cativas. Eu já sabia que a droga mata, que a droga faz mal. Eu já tinha entendimento, assim como a maioria das pessoas tem. Porque quem sai de casa para fazer algo errado e fala, eu vou ali agora porque eu quero me dar mal? Ninguém. Mas só que algo tocou em mim para eu não dizer não na hora que eu deveria dizer não. Então eu abri uma porta. E a minha depressão, a minha situação, serviu como uma desculpa para eu poder experimentar algo que eu tinha curiosidade. Tipo uma muleta, você Foi uma muleta, eu apoiei naquilo. Hoje eu entendo assim, eu sei que me fez mal, que contribuiu para que isso acontecesse. Mas agora, eu acredito que mais para frente a gente vai falar também sobre, mas eu entendi depois eu vim entender o porquê de eu passar por esse caminho tão tenebroso, por esse deserto, que muitos vão e não voltam. Vale a pena lembrar para você aí que eu, para a honra e glória do Senhor Jesus, sou um na multidão, porque eu conheço muitas pessoas que internaram comigo, que usaram comigo e não estão aqui hoje nem para falar comigo e nem para assistir esse podcast. Então, se você hoje pensa em entrar no mundo das drogas, lembra que a maioria das pessoas que começam a usar tem uma estimativa de vida de no máximo 3, 5 anos. Eu perdi uma irmã dia 25 de dezembro do ano passado. Minha irmã tinha tudo para estar bem e morreu usando droga. Então a gente tem pessoas que sabem, assim como eu, mas não dizem não quando precisa. Então o que me levou a usar droga foi a curiosidade de viver uma vida diferente e tentar encontrar uma solução momentânea para a dor que eu sentia. Amém. Fica atento, irmãos. Você que talvez vê seu filho mais no canto, envolvido hoje no meio social, de redes sociais, você não sabe quem está amparando seus filhos, como que seus filhos, na mão de quem está orientando seus filhos, ou como estão sendo orientados. Então, tem pais que acham, pastor, que é só simplesmente você levar o seu filho para a igreja. Não, leva seu filho para a igreja, ensina os caminhos de Deus, porque eu posso dizer que talvez o que faltou para o Senhor é ser preenchido pelo Deus verdadeiro. É verdade? Pastor, vai a segunda pergunta, que até está em pauta aqui, que é muito interessante. Que chamada que o Senhor teve quando você saiu do mundo das drogas para recomeçar? Como se fosse tipo assim, pastor, eu lembro aí que eu vou entrar a pauta
do que aconteceu comigo. Eu conheci o pastor Leonardo em 2021 na comunidade terapêutica Rei Davi, onde fizemos muita aliança com muitos amigos lá, até mesmo presidida em tempo pelo Daniel Barbosa, que nos recebeu também. Na época o coordenador era o nosso irmão Márcio. O pastor Leonardo, a gente teve uma sintonia muito boa, com todo o respeito que ele sempre trazia ali pra gente. Ele falou comigo, irmãos, isso aí, nós estamos em 2024, olha o que a pessoa tem uma atitude diante de Deus. Ele falou comigo: pastor, um dia eu vou abrir uma casa terapêutica, vai chamar Fonte de Vida. Eu falei assim: que assim seja, no nome de Jesus. E hoje, por propósito de Deus, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos, a casa já existe, com 30 e poucos internos. Ele já tem uma dimensão de crescer essa casa, porque o coração dele é voltado mesmo para que a obra seja feita na vida das pessoas como foi feita na sua própria vida. Então, pastor, como que foi proposta a pergunta, que chamada que o senhor teve, entre aspas, para que, tipo, de alguma forma, o senhor falasse assim: não, foi Deus que falou isso comigo, e eu tenho convicção que o dia que eu sair daqui eu vou explorar minha vida e eu vou não só guardar isso para mim, eu vou derramar isso na vida de alguém. Foi um despertar espiritual mesmo, sabe? Um chamamento de Deus, porque eu lembro como fosse hoje, foi o dia, eu gosto das datas, né? Dia 3 de janeiro de 2021. Quando a minha ficha caiu, porque eu internei no dia 28 de dezembro de 2020, então a ficha caiu. Eu cheguei até o Márcio Adriano, que era o meu coordenador, um homem que conhece muito de operação, e falei com ele. Eu tinha uma dívida com a agiota, eu tinha um pai enfermo, que foi a causa que me levou a internado a última vez, eu tinha minha irmã também com problemas, eu tinha um sobrinho que não tinha quem cuidasse dele, meu pai com diabetes, ficando cego, e eu internei para isso. Só que nesse terceiro dia, quando eu cheguei no Márcio, ele falou: meu filho, não adianta você sair, você tem que ficar aqui, porque lá fora você não consegue. Aí naquele dia foi um rapaz pregar lá, eu gosto muito dele, o Metal, ele é do Talmidim, o Esdras, presbítero Esdras hoje, e ele chegou lá e pregou uma mensagem. Eu lá no cantão, eu falei: eu vou reconciliar com Cristo hoje. E naquele dia eu falei: a partir de hoje, eu nunca mais me submeto ao que o inimigo quer. Eu não vou ser mais uma marionete do diabo, eu sou um servo de Deus vivo. Eu vou mudar a minha vida e vou levar a transformação para todas as pessoas. Pastor, eu passei durante os 9 meses de internação, até quando eu casei. Eu terminei meu tratamento dia 12 de setembro de 2023, me casei dia 10 de agosto de 2021, né, eu terminei, e 2022, dia 10 de agosto de 2022 eu me casei. Eu não me masturbei um dia, eu não me prostituí, eu não me permiti fazer a vontade do diabo. Eu era chamado, eu e mais 2 amigos, irmãos lá, o senhor conhece bem, posso falar o nome deles aqui? O Wellington, Carequinha, João Marcos, né? João Marcos hoje é um obreiro também, já fez o seminário. São amigos. São amigos até hoje. A gente era chamado de a patotinha da Bíblia. Eu li a Bíblia lá dentro umas 4 vezes depois que eu despertei. Então naquele dia 3 de janeiro de 2021, eu entendi que aquele Leonardo velho havia morrido. Eu lembrei de tudo que Deus havia me prometido e de tudo aquilo que Ele podia fazer na minha vida. Eu coloquei, Ele trouxe à minha memória tudo aquilo que me dava esperança. E com a esperança e com a fé, graças a Deus, para a honra e glória dEle, até aqui nós estamos fazendo a vontade de Deus. Aí basicamente foi quando, entre aspas, você fez um compromisso com os céus. Foi uma aliança, né? Porque vou sair daqui para mim cumprir realmente o que Deus te chamou lá atrás, né? E o interessante é que não foi aquela coisa de esperar sair daqui. Porque enquanto eu estive lá, eu já fiz. É mesmo, então. Porque tem pessoas que esperam, às vezes, que falam: quando eu estiver lá, ou quando eu estiver lá, ou quando eu chegar lá, eu vou ter um encontro com Deus. Não é assim. O encontro com Deus é imediato. Né? A gente tem que tomar posição, é hoje. Se você está me assistindo hoje
e pensa que você vai poder ter transformação na sua vida no dia que você tiver uma oportunidade de encontrar com Jesus, não espera não, meu irmão, é hoje mesmo. Se você está ouvindo a voz de Deus, o Espírito está falando no seu coração, se arrependa dos seus maus caminhos, entrega a sua vida ao Senhor e permita que Ele faça a obra. Porque Ele chama, transforma todos aqueles que abrem o coração, porque Ele diz na palavra dele em Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele já bateu na sua porta. Se você está ouvindo, você também já ouviu a voz dele. Então se levante, saia desse lugar de marasmo, de morte e de solidão e tenha a vida transformada pelo poder do nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá, pastor, mais uma... Agora é uma bomba mesmo, isso é uma polêmica. Isso aqui, segura essa bomba aí no nome de Jesus. Amém? É um testemunho de vida, das trevas para a luz, amém? Eu acredito que pode até passar um pouquinho do tempo, mas está na bênção. Produção, me perdoa aí no nome de Jesus, amém? No capítulo, na pauta 3, ó, tô viajando aqui com tudo que Deus fez na vida desse homem, que de dependente químico hoje é um empresário, não pela casa de operação, ele abriu a empresa dele e teve uma vida restaurada, amém? Na terceira pauta, pastor, eu queria que você falasse para aqueles que, por mais que a gente, a casa terapêutica, ela faz eu costumo dizer como se fosse a questão até operacional, pega aquilo que, talvez, entre aspas, vamos falar do linguajar, talvez tenha uma comitiva de polícias que faz uma ronda aqui diária, mas para entrar na favela tem que ser um BOP, porque eles são especialistas nisso, é uma tropa de choque, eles são especialistas nisso. Então na casa terapêutica eu vejo isso, a igreja ela está ali para ministrar a libertação, está ali para curar, transformar, restaurar no nome de Jesus. Só que quando o trem está muito agravado, que a família não tem mais controle, muito menos a pessoa, aí entra aquela famosa situação, vamos buscar um reforço a mais no nome de Jesus. Vai mais uma bomba aí, pastor, no seu peito aí, que eu acredito, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vai servir não só de orientação para aquele que está perdido nas drogas, aqueles que talvez passou por uma casa terapêutica, ou uma, ou duas, ou três, ou até mesmo com a força de Cristo dentro da igreja, ele alcançou essa libertação, mas ele esquece que ele um dia perdeu o controle. Então, para ele perder o controle de novo, pouco custa. Então, ele vai ter que refazer a vida dele com companhias, lugares e até mesmo mentalidade. A pergunta aqui da pauta é: quais os desafios que o senhor encontra hoje para não voltar lá atrás? Então, pastor, eu penso que um dos maiores desafios é não afastar do propósito. E o propósito está em Cristo, porque eu entendi que todas as coisas cooperam justamente para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do seu chamado. O meu chamado é um chamado específico. Eu acredito que eu nasci e Deus já tinha escrito, né, como está relatado no Salmo, antes mesmo, quando eu era uma substância informe, Ele já tinha escrito os meus dias cuidando de pessoas. O português do homem é diferenciado. Então, substância o quê? Informe. Meus rins ainda não haviam sido formados, né? O Senhor está no Salmo 139. Amém. Então, quando Deus me chamou, pastor, eu entendi que eu preciso fazer algo e permanecer. Agora, a permanência, para eu não retroceder, é não me deixar levar pelos obstáculos. Porque a oposição do opositor da nossa alma, a oposição dos familiares, a ingratidão, que é um fator predominante na vida do dependente químico. Se tem algo que mais toca o nosso coração, meu e da minha esposa, a gente conversa sobre isso, é a respeito das pessoas que a gente acolhe, que a gente abraça, que a gente cuida, a gente tira os carrapichos, não porque a gente é bonzinho, mas é porque Deus leva essas pessoas para a gente cuidar. Mas quando essas pessoas vão, a gente sente um vazio. E junto com esse vazio, o inimigo sopra algo para ver se a gente pensa em desistir. Mas o meu maior desafio hoje, para não voltar atrás, é lembrar de tudo que Cristo fez para mim. Sabe? O maior desafio, na verdade, seria se eu esquecesse de quem eu fui, por onde eu passei e quem eu me tornei. Então, hoje eu acredito que eu preciso continuar fundamentado com a minha vida na fé, tendo uma vida de oração, de jejum e de busca, né? Uma vida de intimidade,
de conhecimento, crescendo na graça do Senhor, porque isso me conduz para frente, né? Então, eu falo que eu sou um pouco cascudo, já enfrentei algumas coisas bem pesadas, né? E para eu voltar atrás, em nome de Jesus, essa frase para mim não existe, sabe, pastor? Porque não tem como alguém que já provou, como está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 4, que texto, hein? Quem já provou, né, das coisas dos celestiais, quem já sentiu o Espírito Santo, quem já ouviu falar das promessas vindouras, outra vez voltar e arrepender-se. Então, eu entendi que é impossível alguém que de fato conheceu a Cristo retroceder. Eu posso ter dificuldades e lutas, mas o desafio para mim hoje, para eu não voltar atrás, eu não consigo pensar na hipótese de voltar atrás. Entre aspas, eu sempre falo na igreja, então, resumidamente, só não presta para desviar. Eu não presto para outra coisa. Você não tem como mais. Eu não presto para outra coisa, então não tem jeito, sabe? É uma bomba, mas essa bomba, eu acho que ela alcança, eu tenho a convicção de que ela alcança aqueles que têm dúvida de que para que foram chamados, né? Esse aqui vai tão alento para a gente ir para a quarta pergunta. Lembra que no início do podcast eu falei que um dia eu estava nas ruas servindo o Senhor ali, com meus irmãos, levando alimentação, e falaram comigo que hoje em dia falta pregador de lixo? Irmãos, isso aqui vai um despertamento para você, que talvez você pense em voltar para o mundo das drogas, para o mundo do vício, para os bares. Deixa eu te falar uma coisa. O lixo do bar, para o comerciante, é mais importante do que você. Por que você está falando isso, pastor? Porque quando chega na madrugada, ele guarda o lixo para dentro e põe você para fora. Só que Cristo, ele deixou algo bem sucinto na palavra dele, que é: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E Filipenses, capítulo 1, verso 6, se não me falha a memória, fala assim, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Deus tem uma grande obra na sua vida. Então não se coloca abaixo de um lixo, porque ainda que Cristo tenha um propósito na sua vida, mas a gente não está no comando humano saber qual que será o seu último dia. Então, se você está pensando hoje, muda a rota da mente, porque você é importante para Jesus. Amém? Pastor, só mais uma dentro dessa pergunta rapidinho, porque às vezes você que está assistindo pode pensar, mas que pastor ou que pessoa prepotente ou presunçoso. O fato de eu entender que eu não volto mais atrás não é porque eu acho que eu sou um super-herói. Na verdade é porque eu entendo que quando Cristo faz a obra, não tem espaço para voltar. Nós não temos essa liberdade de voltar a fazer aquilo que é contrário à vontade dele. Porque, como nós dissemos no início aqui, no capítulo 1 de João, né, versículo 5, poxa, das trevas, quando a luz aparece, é impossível de alguém permanecer em treva. Ela me mostrou todos os meus defeitos, então hoje, se eu for olhar para mim, eu não consigo ver mais eu tenho que olhar para mim e ver Cristo. Se eu vejo Cristo, eu não posso voltar para o lixo. Eu só volto no lixo para tirar aquele que está numa situação que eu não estava um dia. Eu não volto para ficar. Glória a Deus. Eu também tenho esse entendimento, mesmo fraco, desanimado, que seja que a fé, não é a fé que o ser humano pode produzir. Charles Spurgeon, em um dos seus sermões, ele tem uma pregação que fala que ele é o pior homem que ele conhece. E isso é muito verdade. A gente vê o diabo como inimigo, o diabo é o inimigo número 1. O inimigo número 2, o mundo. E o inimigo número 3, você mesmo. Porque o diabo ele vai tentar de todas as formas te tirar do foco. O mundo, ele é inimigo de Deus. Porque em Tiago fala, amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. E você mesmo, que Tiago capítulo 4 também está escrito que de onde vêm as lutas, as guerras que existem dentro de vós. Porventura não há dentro de você mesmo. Então você também pode se paralisar. Por isso que nós estamos aqui, para que você entenda que Deus, ele tem sempre um recomeço para você. Amém? Pastor, sim, está muito gostoso o assunto.
A quarta pergunta aqui é uma coisa que muitas vezes a gente vemos de uma forma a casa de recuperação, quem já assistiu, quem já foi, vê todo mundo organizadozinho lá, né? E fala assim, nossa, que bênção e tal. Mas eu queria que o senhor, de alguma forma, como está aqui na pauta 4, como você vê o amor dos irmãos da igreja com os dependentes químicos? Pode ser bastante sincero. Como que você vê, aqui nós não temos ligação, respeitamos todas as denominações, mas não somos presos a sistema nenhum, entendeu? Nós temos que, se há uma deficiência, tem que encontrar. Como que você vê, assim, bem resumidamente, o amor da igreja como dependente químico? Eu já vi que muita igreja vai na casa de recuperação não para somar, para fazer um marketing, entendeu? E depois que o marketing é alcançado, sai de lá. Como é que você vê o amor? Como você vê que uma igreja chega a começar um trabalho lá, o senhor, que é um cara que tem discernimento de espírito, você fala assim, em pouco tempo você conhece as árvores pelo fruto, você fala assim, não vai percorrer, não. Porque tem igrejas que realmente elas não têm uma veia missionária. Como é que o senhor vê? Pastor, eu entendo que, infelizmente, há uma grande hipocrisia no meio do corpo chamado igreja. Porque são dois ministérios que se completam, mas que, na verdade, o elo da ligação, ele é cortado pela vaidade, ele é cortado pelo orgulho, ele é cortado pelo desprezo. Por quê? O que liga é o Espírito Santo, né? E o chamado de Deus para a gente fazer a obra e cuidar de quem precisa, né? Mas quando se vê uma casa de recuperação, a igreja vai, a maioria das igrejas, porque a gente não pode generalizar, eles vão, fazem um trabalho, colocam bastante nas suas mídias sociais, divulgam e até publicam nos cultos, mas fazem durante um tempo e isso apaga. E assim eu entendo que eles esquecem a primazia do que é o verdadeiro evangelho, que é amparar o órfão e a viúva, a verdadeira religião. Amparar o órfão e a viúva. Porém, também, segundo está escrito lá em 1 João capítulo 3, versículo 16, conhecemos o amor nisso, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E no versículo 18 vai dizer, filhinhos, não amemos de palavras, mas em obras e em verdade. Infelizmente, esse versículo 18, ele fala mais a verdade da igreja, porque a maioria ama em palavras, mas as obras são mortas. Nós temos cultos lá todos os dias, ou melhor, nós temos espaço para cultos todos os dias, como o senhor vai com o ministério de 15 em 15 dias, outros vão de 15 em 15 dias, mas nós temos 4 dias que não vai ninguém. E a gente fica lá, nós mesmos fazendo nossa reunião, mas as pessoas não vão. Por quê? Porque lá não dá dízimo, porque lá não dá resultado, lá eles não são vistos. Infelizmente, a maioria da igreja, a maioria do povo que se diz cristão, porque cristão quer dizer pequeno Cristo, né? Eles estão mais preocupados em ser vistos do que em servir. Forte. Então, para eles entender a primazia, eles vão deixar. Repete aí, estão mais preocupados o quê? A maioria da igreja, hoje, ela está mais preocupada em ser vista do que servir. Esquecendo que quando Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 4, que nós somos ministros, ele usa o termo do grego rupereta, que é aquele do mais baixo calão, que estava lá nas ralés dos navios, que estavam nas guerras, nas cruzadas, e não via nem o sol, aqueles que eram condenados a remar até a morte, mas eles estavam lá para servir. Então nós, como igreja, precisamos voltar a resgatar esse princípio, de olhar para aqueles dependentes químicos, não como uma parte podre, uma parte pobre, o lixo da sociedade, mas aqueles irmãos que mais precisam de cuidado. E Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O problema é que aquele que está são, ele não quer sarar para alguém, ele não quer ser agente de transformação na vida de alguém, ele quer adquirir posses e coisas para si, para poder encher o seu cesto e não cruzar os braços. Olha que interessante, a palavra de Deus fala que Jesus disse que não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Se nós somos verdadeiramente igreja do Senhor Jesus Cristo, então nós representamos alguém, representamos Cristo nessa terra. Mas infelizmente vamos despertar medo para as igrejas. Ah, mas eu não estou nem aí para obras. Eu conheço pastores que eles não fazem obras sociais, mas eles investem na obra social.
Então vai um despertamento da igreja. Então se Jesus não veio para o são, veio para os doentes, se você foi curado, restaurado por Cristo e hoje é um são em Cristo Jesus, não esconda o remédio dos doentes. Talvez você não vai ter financeiramente, mas uma palavra que você prega lá pode ajudar o tratamento do nosso irmão. Amém? Vamos lá para a quinta pergunta, pastor. Igual eu sempre falo que tem hora que a gente acha que a vida é um morango, né? Que tudo é muito belo. Mas quais os maiores desafios que hoje o senhor encontra para administrar uma casa de recuperação? Seja em qualquer esfera, espiritual, eu sei que já é pesado, mas vamos pôr os desafios que você encontra para administrar, gerir ali financeiramente, família que promete arcar com valor para auxiliar e depois some. Como é que é isso, senhor? O primeiro desafio e a primeira dificuldade que a gente encontra são com os órgãos públicos. Porque ao invés de entender que uma comunidade terapêutica funciona como um recurso de benefício social, eles começam a dificultar para homologar certificados, para dar alvará de funcionamento, né? Contudo, é muito burocrático, é muito doloso, é muito lento o processo quando eles não fazem algo para poder fechar as portas. Impedir, né? Para impedir. O primeiro que a gente esbarra é realmente com os órgãos públicos, né? Porque é um serviço de utilidade pública que é prestado à sociedade, porque a gente tira da sociedade aqueles que estão cometendo crimes, aqueles que estão levando problema para dentro de casa, que está gerando depressão em mãe, pai, filhos, que enche os postos de saúde, que roubam. A gente pega essas pessoas que ninguém quer cuidar e cuida deles. Mas aí na hora que você precisa de um apoio, não tem. Não tem apoio da igreja, como deveria ser. O investimento nos valores, a gente pede e é muito escasso as pessoas que são verdadeiramente solidárias, né? Que estendem a mão ao necessitado. Porque no nosso caso, a gente é uma comunidade filantrópica, totalmente sem fins lucrativos e não temos nenhuma associação governamental. Nós não temos nenhum amparo. Então são pessoas que ainda existem e alguns que são bem fiéis. Tem umas irmãs, gostaria até de falar. Pode, fica à vontade. A irmã Luana e a Eurides, da ótica Eliane, ali no bairro de Santa Mônica. Uma vez por mês elas encontram comigo, vão no supermercado BH, elas compram, eu falei até ela vai e compra um alimento, eu ponho no carro e levo, todo mês ela chama a gente, nos abençoa. Tem pessoas que nos abençoam, mas são raros e cada vez menor o número de pessoas que nos ajudam. Além da dificuldade espiritual, porque as pessoas chegam ali, não é simplesmente sujo, para tomar um banho e ir embora para casa, como alguns trabalhos são feitos na rua. O nosso trabalho é um trabalho de imersão. A gente costuma dizer que é como um hospital. A primeira fase de uma doença, ele vai para a enfermidade, para a enfermaria. Chegou ali, passou, o médico olhou no ambulatorial e vai embora. Se tiver um pouquinho pior, ele já vai para a enfermaria, melhor dizendo, pode ficar um dia, pegar uma internação. Piorou um pouquinho, ele vai para a CTI. Se tiver um pouco pior ainda, ele vai para a UTI. Eu falo que a comunidade terapêutica é a UTI do mundo. Porque as pessoas que não têm mais conserto, que as pessoas, a maioria, até já desenganaram, são as que a gente cuida. Então a gente precisa de recursos para cuidar dessas pessoas. Amém. Amém? Vamos lá, muito bem explicado, pastor, no nome de Jesus. Pastor, a nossa próxima pergunta é até uma pergunta mais de protesto, como que realmente é um tratamento dentro da casa de recuperação, e o que foi proposto aqui para nós é isso. Como é feito o tratamento dentro da casa de recuperação que tem os princípios cristãos? Por que essa pergunta fala que tem os princípios cristãos? Porque tem muita casa, igual um dia eu tive um convite, pastor, o senhor ama a obra social, quero o senhor na casa. Eu falei, amém, vamos lá. Como é que é? Não, lá é simplesmente todo mundo. Quem usa crack pode usar uma maconha, quem bebe muita cachaça pode tomar uma cerveja, quem fuma maconha pode fumar um cigarro. É só você usar uma droga a menos, para que você vai tirando a droga do corpo. Eu sei que tem alguns trabalhos sociais, que é muito longo que a gente vai falar nos Estados Unidos, que faz dessa forma, mas aqui é outra cultura, e eu vejo o tempo que eu assisto às casas de recuperações,
que a que tem um trabalho cristão, que prega o evangelho, logicamente que temos as baixas de alguém que desiste, alguém que volta para trás, mas a reestruturização da pessoa com família, princípios, é muito grande quando é cristão. Entendeu? Então, qual que é, hoje em dia, como foi proposta a pergunta aqui, é feito o tratamento numa casa de recuperação cristã? Sim, como começa a triagem primeiro? Sim, antes de falar sobre a cristã, eu gostaria de só abrir um pouquinho sobre as que não são, né? E que até se dizem que se autodenominam cristãs, mas realmente não agem como princípio cristão. A FEBRACT, que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, tem um corpo todo de terapeutas, de cientistas, psicólogos, psiquiatras que lidam e criaram um estatuto para as comunidades terapêuticas, correto? Então a maioria das comunidades que são federadas ou credenciadas trabalham com um programa que chama redução de danos. E essa redução de danos é que faz com que o senhor falou. A pessoa usa uma substância psicoativa de um nível mais danoso, ele coloca uma mais baixa para poder aliviar o processo. E assim eles acreditam que de forma gradual eles vão perdendo a dependência, a vontade, que é uma inverdade. Porque na verdade, eu acredito, e o princípio principal da comunidade terapêutica cristã é que nós não acreditamos que um pecado não pode ser perdoado pela metade. Forte. Não podemos arrepender de nada pela metade. Ou você trata o todo, ou você não trata nada. Porque não tem como eu dar um cigarro para alguém, e sendo que um que parou de fumar do lado vai sentir o cheiro. Então a maioria das pessoas, e eu conheço testemunho de pessoas que não fumavam, entraram numa casa de recuperação que é liberado de tabaco e saiu fumante. Então, ao invés de ele melhorar, ele adquiriu mais um vício. Ele adquiriu um outro vício. Então, o nosso princípio, por exemplo, nós temos lá as nossas laboterapias, nós temos as nossas reuniões coletivas todos os dias, né? Que é o momento do provérbio, onde eles leem o provérbio. De manhã a gente dá uma palavra, antes do café da manhã, a gente dá uma palavra de incentivo motivacional do dia. Todos os horários, né, hora de almoço, eles estão sempre com um versículo bíblico. A gente coloca só músicas cristãs, é proibido o uso de músicas mundanas e seculares lá dentro. Por quê, pastor? A gente precisa mostrar para a pessoa que é possível viver e viver bem. Afinal, o Senhor Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então não existe vida com abundância com meio pecado. É sim, sim e não, não. Então nós entendemos que se a gente for fazer algo para mudar a vida de alguém, nós temos que fazer o que Cristo fez, pregar a verdade. A verdade é a única ferramenta que pode libertar. E a verdade, ela tem nome, Jesus Cristo. Nós pregamos Cristo o tempo todo. Amém. Glória a Deus. Acompanha lá depois no Instagram, viu, igreja? O Instagram da Casa Terapêutica, e você vai ver lá os trabalhos, os cultos, como funciona. E você também está convidado a pegar o endereço, se você quiser ir lá visitar pastor Leonardo, pastor Fidelis, ou obreiros que estão lá auxiliando, pode apresentar a estrutura também, tá bom? Para você entender que não é nada em sério, mas é produtivo, tá bom? No nome de Jesus Cristo. Pastor, sim. A 7ª pergunta: qual as orientações que o senhor dá para um dependente químico após fechar todo o tratamento? Qual que é a última orientação que o senhor dá para ele? Porque fica ali 9 meses, né? Como se fosse uma criança, renascer, né? Nascer de novo. Ele tem um período da socialização, 6 meses ele volta, vai, né? Depois acho que é 7, depois 8 e depois finaliza. Quando o senhor chega para ele no finalzinho, o que o senhor fala com ele? Uma frase que eu aprendi com o Daniel Barbosa: não se dê alta, porque se você se der alta, você volta a se internar de novo. Forte. Porque a gente aprende durante 9 meses, um período de uma gestação, a lidar com a ausência da substância. Mas como eu disse, se lá é uma UTI, na UTI ninguém leva aquilo que faz mal. Não. Na UTI ninguém leva as substâncias cancerígenas. Lá na casa de recuperação ninguém leva a droga. Mas ao término dos 9 meses, a pessoa vai colocar a parte prática em funcionamento, porque lá dentro ele está protegido.
Se ele se der alta lá fora e esquecer de tudo aquilo que ele aprendeu, quer seja uma comunidade que pregou em cima da Bíblia ou que foi por base da ciência, ele não pode deixar de praticar, de hipótese alguma, o que ele aprendeu. Porque no dia que ele deixar de praticar, a doença chama ele de volta. Porque eu não disse no início que ela é progressiva, incurável e de fins fatais? Aquele que entra para a casa de revelação, ele paralisa o dano. Se Cristo tiver entrado na vida dele e ele tiver de fato sido liberto, amém. Mas se não, vai ser questão de tempo para a queda. Então eu aconselho, não esqueça daquilo que você aprendeu. Coloque todo dia em prática, porque é só hoje o dia que eu preciso lutar para permanecer de pé. Porque o ontem já passou. O amanhã, quando chegar, vai chamar hoje. Então o dia que você tem que ficar sóbrio é hoje. Glória a Deus. Amém. Pastor, vai a última pergunta. Vamos lá. Aqui da pauta, né? Está muito gostoso o assunto. Qual o compromisso que o senhor fez com Jesus após receber dele os chamados de buscar os perdidos? Porque todos nós temos um compromisso com Deus. Eu, por hoje, estar envolvido com obras sociais, eu fiz um compromisso com Deus. E o que o senhor fala com Jesus sobre isso? Todas as suas orações, e o que o senhor falou com Jesus um dia? Então, o que eu peço para Jesus é para que eu possa ajudar pelo menos uma pessoa por dia. Glória a Deus. Me dê uma pessoa para eu ajudar hoje. E nossa população mundial são mais de 7 bilhões de pessoas. Se cada um se preocupasse em cuidar de um, automaticamente todos seríamos cuidados. Forte. Então hoje eu só faço a minha parte. Eu dependo dele todos os dias. Peço a ele que o Espírito dele não saia de mim, que eu não venha viver sozinho e que todos os dias eu possa contribuir para a salvação e para a vida de uma pessoa. Glória a Deus, meu pastor. Pastor, de no mínimo uma. Glória a Deus, muito bem explicadas as perguntas. Está sendo edificante para a sua vida. Pastor Leonardo vai voltar mais vezes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, nós temos 3 perguntas finais. Quando o senhor voltar, a gente não vai fazer mais não. Essa aí agora é dinamite. Meu Deus. Essa aí é para ficar marcado, porque vai chegar um dia que, ainda que a gente não esteja aqui, existir ainda fibra ótica ou internet, as pessoas vão poder consultar esse podcast e vão poder, talvez, tomar uma decisão em Cristo para que depois eles entendam que aqui está uma pessoa que, do nada, por situação da vida, foi alcançada por um declínio, né? E hoje, graças a Deus, casado, presidente da Casa de Recuperação, empresário, e hoje tem sua família restaurada com Cristo e restaurando ainda a sua família, se caso o diabo entrou aí para tentar de alguma forma tirar os seus filhos do caminho do Senhor. Amém? Mas pastor, vai lá 3 perguntas para o senhor, para a gente finalizar essa entrevista nossa, que é: quem é Jesus para o senhor? Pergunta, essa é bomba. Quem é Jesus para mim? Ele é a fonte de vida, né? Forte. Ele é o meu... Ele é tudo. Parece demodê a gente falar que ele é tudo, porque não tem palavras para expressar quem ele é, né? Amém. Então ele é a gratidão mesmo, ele é a minha fonte de vida, é o meu norte. Amém. Segunda pergunta, pastor. Olhando para aquela câmera, qual o conselho que o senhor possa dar para quem está começando uma caminhada cristã ou para quem está recomeçando, que o senhor começou e recomeçou hoje? Se eu falar, a pessoa, estou querendo recomeçar, Léo, qual que é o conselho que você me dá? Léo, eu estou pensando em virar cristão, até algumas pessoas vão para a casa de recuperação e nem conhecem a igreja evangélica, estou querendo se tornar um evangélico. Qual que é o conselho que você dá para essa pessoa? Humildade, reconhecimento de que Jesus é o único caminho, a única solução. Fazer menção de Filipenses capítulo 2, quando diz que ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, né? Ele foi humilde. Então, se alguém quer permitir que a sua vida seja uma vida vitoriosa em Cristo, ele tem que lembrar o tempo todo que ele só é Salvador de quem ele é Senhor. Então não queira ser Senhor da sua vida, permita que Ele governe os seus passos, a sua vida e tudo que você for fazer, porque assim, com humildade,
você vai chegar onde Ele quer, nos braços do Pai. Amém. Vai a última pergunta, meu pastor. Agora essa aqui é para ficar bem focada no nome de Jesus. Você sabe que se Jesus voltar até lá, um dia nós vamos morrer. Amém? Mas acredito que volta antes e nos arrebata. Se hoje fosse o último dia do Leonardo, qual seria a mensagem que você deixaria para a pessoa que está te ouvindo aí agora? Se hoje fosse o último dia, até repetir a pergunta, né? Se hoje fosse o último dia, eu ia dizer mesmo o que eu digo todos os dias. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Amém. Deus abençoe, pastor, obrigado. Eu não quero que o senhor se afaste dessa cadeira. Depois o pastor Jonathan vai ter, ele já foi lá na casa de recuperação, ele vai estar aqui. Sexta-feira eu estou lá no nome de Jesus. Amém. Se caso, irmãos, você talvez está com algum componente físico, principalmente alimentação, produtos de limpeza, que você talvez não tem condição em areias ou não tem um meio virtual de fazer uma oferta para os irmãos, procura a gente congrega na igreja, eu dificilmente falei o nome da igreja aqui, a gente congrega na igreja Pentecostal Ebenezer de Deus, ela está aqui no bairro Azteca, na cidade de Santa Luzia, no número 844, endereço Avenida Lucas Machado, bairro Azteca, amém? Vai ficar aqui a descrição, tá bom, do endereço da igreja. Se você quiser visitar, amém, a casa de Deus não é nossa, mas talvez você queira ser de alguma congregação, quer ser um contribuinte, pode bater lá, os cultos nossos são terça, quinta e domingo, o obreiro vai te receber na porta e fala isso aqui é para doação, e a gente vamos estar destinando para a fonte de vida. E vai ficar aqui também o Instagram da fonte de vida, o QR Code, a chave Pix. Possa ter certeza que você vai estar investindo o seu dinheiro no reino de Deus. E também vai ficar aqui o Instagram da nossa patrocinadora, visita lá a loja dela, os modelos que ela tem, para que assim vai abençoar a vida da irmã que tem esse projeto empresarial também. Amém? E aqui, irmãos, nós finalizamos mais um podcast no nome do Senhor Jesus Cristo. Estará subindo na sexta-feira, não deixa de deixar o joinha lá, vai estar aqui, tá perto o sininho lá, no nome do Senhor Jesus Cristo, convida e se inscreva no canal. E convide o seu irmão, o seu filho, quem que seja para se inscrever no canal também, no nome de Jesus. Amém? Aqui nós finalizamos com a proposta, 1 Samuel 7,12 Cash, irmãos ajudando irmãos, a vida pela vida. E como diz, né, eu digo na igreja, se ame, se valorize, porque você é importante para Jesus e também para esse projeto. Fica a minha saudação a todos os ouvintes e que Deus abençoe e até a próxima. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém.